Bom, gente, vamos dar início a mais um vídeo para o canal Só Psicanálise. Nesse vídeo aqui eu vou fazer para vocês a abertura de uma nova playlist que irá compor aqui o canal. Essa playlist terá como título As Mulheres de Freud, que é justamente a playlist equivalente a esta obra aqui, de Lisa Pignanesi e John Forrest, né? Em um dos vídeos onde eu faço alusão às mulheres histéricas, eu fiz uma narrativa, uma pequena narrativa a respeito dessa obra, né? E prometi para vocês que iria em busca dessa obra para que assim eu pudesse explorá-la aqui no canal Só Psicanálise, para daí então desconfigurar algumas concepções a respeito de acusações no sentido de que Freud era um cara misógino, era um patriarca conservador, né? E aí os autores dessa obra terão aí, né, como um dos objetivos da construção dessa obra justamente desconfigurar essas acusações, essas concepções a respeito de Freud, né? Então, As Mulheres de Freud, como já salientei, é um livro que terá como autores a Lisa Pignanesi e John Forrest. Na nota da tradução e da revisão técnica, vem aí uma explicitação no sentido de que é uma obra que vai aí citar várias outras obras, né? Ao longo do livro terão aí citações de várias outras obras de Freud, tá? Inclusive o livro vai discorrer de conceitos aparelhados por termos escolhidos por Freud com muita precisão, né? Ou seja, vai fazer uso de conceitos freudianos, onde essa exploração, essa explanação vai aí seguir à risca, né, com precisão, o modo como Freud explorava tais termos, né? Então, quando eu falo de uma precisão no que diz respeito à exploração desses termos, né, há aí uma referência ao fato de que, por exemplo, quando Freud ele discorre a respeito da pulsão, ele vai fazer isso munido de uma precisão muito acentuada, né, acerca do que de fato é a pulsão, visto que algumas obras, ao falar de pulsão, associa muito a pulsão ao instinto, o que para Freud vem a ser termos distintos, mas muita gente confunde e acaba fazendo uso da pulsão como sendo o sinônimo de instinto, e não é. Então, nesse livro, a alusão no que diz respeito a esses termos, né, vai aí ser munida de um potencial muito significativo, potencial esse extraído por Freud do significante, né? Então é um livro que de fato segue à risca as concepções freudianas, segue à risca os conceitos freudianos, né? O livro não vai reduzir, por exemplo, o conceito de pulsão ao termo instinto de conotação biológica, né? Porque é como eu estou dizendo, alguns autores, quando vai aí falar sobre psicanálise, acabam muitas vezes fazendo uso de modo equivocado de certos conceitos psicanalíticos. E essa obra não. Essa obra ela vai seguir tudo com muita precisão. Entende? A angústia, por exemplo, não será tomada por ansiedade, como por muito tempo se fez,
né? Por muito tempo, alguns autores utilizavam a angústia, né, como sendo ansiedade. E o que vem a ser um equívoco, né? O que vem a dar aí vazão, vem aí dar margem a uma compreensão equivocada do conceito original freudiano, entende? Então, o prefácio dessa obra vem aí dotado da menção de que, ao analisar um de seus sonhos, em a interpretação dos sonhos, né, Freud ele vai fazer referência ao livro Ela, que é um livro de Heidegger, né? Freud ele vai dizer que esse livro Ela de Heidegger, né, é um livro até então estranho, mas é um livro repleto de um sentido oculto. E Freud faz muito uso dessa obra, entende? É uma obra em que Freud vai dizer que o eterno feminino, a imortalidade de nossas emoções são aí exemplos de coisas exploradas, entende? Então, por isso, ele dá uma vazão a essa obra. Por isso, ele toma essa obra como uma de suas bases. É por conta desse eterno feminino, é por conta da imortalidade de nossas emoções, o modo como essas temáticas são exploradas na obra de Heidegger, né, é que vai aí prendê-lo a tal obra a ponto de fazer uso dela em algumas de suas análises no que diz respeito a construir uma escrita concernente a conceitos e termos psicanalíticos, né? Então, esse livro, Ela, de Heidegger, é um guia para Freud, é um guia por uma estrada aí cheia de riscos. Era assim que Freud, era essa a visão de Freud a respeito dessa obra. E essa estrada cheia de riscos que Freud fala como analogia a essa obra de Heidegger, é uma estrada, vai dizer ele, quase nunca trilhada, sabe? E que leva a uma região ainda não descoberta. E aí, isso aí é mais uma analogia. Quando ele fala dessa estrada cheia de riscos, né, e quase nunca trilhada, e que leva aí a uma região ainda não descoberta, isso aí é uma analogia à mulher, né? Ou seja, ele vai ter a mulher como sendo uma estrada cheia de riscos, quase nunca trilhada e que leva a uma região ainda não descoberta. Então, essa obra de Heidegger se torna para Freud uma alegoria mesmo, sabe? Uma metáfora, inclusive, de seu próprio livro dos sonhos. Então, é uma das obras aí utilizada, explanada, explorada por Freud, né, na construção de escritos psicanalíticos. Se torna o seu mapa da nobre e perigosa estrada que leva à região inexplorada, que, como eu falei, ele faz referência, analogia à mulher, mas também falando dessa estrada que leva à região inexplorada, aí também ele vai fazer uma analogia ao inconsciente, né? Então, essa obra, ela é um mapa, né, que vai levar essas regiões inexploradas e, consequentemente, as suas explicações finais. Para além dessa obra como guia, Freud também vai ter um outro tipo de guia para a construção de suas teorias. Quais são aí esses outros tipos de guias, né? E aí eu falo guias no plural, porque ele vai fazer menção às mulheres, e ele não conviveu com uma ou outra.
ele conviveu com várias mulheres, onde cada uma era um guia ali para a formulação, a construção de uma determinada teoria, sobretudo a respeito do inconsciente, sobretudo a respeito da feminilidade, né? E aí essas mulheres são aí mulheres que estiveram no âmbito da sua convivência, parentes, amigas, pacientes, né? E daí o que é que acontece? Os autores, no prefácio do livro, salientam que para eles escrever esse livro, escrever essa obra, As Mulheres de Freud, né, para eles também foi uma aventura muito significativa, de muito amadurecimento, de muito crescimento para eles enquanto escritores, né? Lisa Pianesi, ela é romancista e escritora, sabe? Já o seu companheiro, o John Forrest, e aí eu falo de companheiro na escrita, na construção do livro, né? O John Forrest, ele é professor de História e Filosofia da Ciência, né? Ele é professor da Universidade de Cambridge, certo? E ele vem a ser aí um destacado acadêmico especializado em Freud, sabe? E ele é aí autor de obras relativas à psicanálise. Então, na divisão de material, quanto à escrita desse livro, o John Forrest, ele tratou das mulheres pelos olhos de Freud, né? Pelos olhos dos familiares de Freud, pelos olhos de Freud no que diz respeito às suas personagens de sonhos, né? Suas pacientes, assim como ele vai tratar das mulheres com base nas ideias de Freud sobre a feminilidade. Já a Lisa Pianesi vai tratar aí das figuras notáveis, que foram as primeiras analistas, né, as tradutoras, as escritoras próximas a Freud. Então ela, como escritora, vai aí dar vazão, vai dar foco a essas mulheres. Mas o que é que acontece? Todo esse livro tem de fato uma dupla autoria. Porque pelo que eu pude perceber, houve muita discussão, muito debate, né? Parte a parte do livro. Então houve participação, coparticipação, participação de ambos os autores. Houve ali muito diálogo, muito debate, muitas discussões, né? Para que assim houvesse uma construção aí desse livro, dessa obra, de um modo bastante coerente, de um modo bastante preciso, no que diz respeito à visão de Freud, o tratamento de Freud no que diz respeito às mulheres, tá? E aí no prefácio ainda está salientado que a vantagem de escrever em conjunto, no que diz respeito a esses dois autores na construção dessa obra, né, é a exposição constante ao olhar crítico. Um e outro tinha aí o olhar de um e do outro no que diz respeito à construção do seu material, né? É coisa que quando o autor ele é solitário numa obra, né, ele só vai se submeter, ele só vai ser exposto ao olhar crítico, né, ao final da obra. Ele só se submete a esse olhar crítico no fim do trabalho, diferente do trabalho construído em conjunto, da obra construída em conjunto, porque um e outro vai estar ali, sempre lançando o seu olhar crítico a respeito do que o companheiro, a companheira está aí formulando em termos de escrita, né? E inserido no prefácio está a declaração dos autores quanto ao fato de ter ocorrido debates acalorados entre eles. É o que eu venho frisando. É uma obra muito rica, porque foi de fato uma obra muito bem trabalhada por esse especialista em Freud, né? E por essa escritora romancista.
Então, esses debates não eram apenas a respeito de conteúdo e questões de interpretação, sabe? Mas eram debates sobre o estilo da escrita, o modo como a escrita estava sendo desenvolvida, né? Os debates alcançavam até a dimensão das notas de rodapé, então foi tudo muito debatido entre eles, tá? Então está evidenciado que a tarefa dos autores era aí potencialmente infinita. Isto está evidenciado no prefácio do livro, sabe? Bom, uma vez que tantas mulheres tiveram a importância na história da psicanálise, né? Uma vez que o debate psicanalítico sobre a feminilidade vem se desenrolando até hoje, então esses autores vêm aí a ter um objetivo infinito quanto à construção dessa obra, sabe? O livro é de fato uma narrativa limitada às mulheres que tiveram contato direto e continuado com Freud, sabe? E aí os autores aludem que, com as mulheres de Freud, se propuseram a explorar a história que suscitou as acusações de que Freud seria misógino, um patriarca conservador, né? Que via como principal função das mulheres servir aí a reprodução da espécie. Então, com essa obra, eles vêm aí explorar essas acusações, desconfigurar essas acusações com base justamente, né, na visão de Freud no que diz respeito às mulheres. Houve uma investigação quanto a isso muito significativa, muito precisa, né? Então, a primeira parte do livro examina as mulheres-chave, né, da família de Freud. A mãe, a noiva que se torna esposa, né, e as filhas. Então, o Freud em questão, na primeira parte do livro, é o Freud filho, o amante, o pai, o sonhador. A parte 2 rastreia aí o desenvolvimento da prática e das teorias de Freud por meio de colaborações, né, das suas pacientes, né? Então, essas mulheres, essas pacientes, são aí as famosas histéricas do fim do século XIX, que foram natural e historicamente destinadas a ser suas parceiras na criação da psicanálise, tá? E aí o Freud, que vai figurar a segunda parte do livro, é o Freud médico, desbravador e, acima de tudo, ouvinte narrador, certo? Bom, esses primeiros vídeos introdutórios acerca dessa obra falando da obra no geral, tá bom? Para que depois eu venha trazer uma maior especificidade a respeito deste maravilhoso livro, beleza? Vou me ater aqui para que o vídeo não fique tão longo. Na descrição do vídeo você vai encontrar informações adicionais, como meio de contato comigo, que é por e-mail, mas daí você encontra também meus outros projetos digitais aqui na internet, como também as minhas redes sociais, caso você queira me adicionar, me seguir de perto, tá bom? Então dá uma olhadinha aí na descrição do vídeo para que você possa ter acesso a essas informações adicionais. Obrigado mais uma vez pela atenção de vocês e até as próximas gravações.